Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo, e vamos para a quinta parte do React, do especial de Umbanda, promovido pelo Inteligência Limitada, Inteligência LTDA, do podcast do Rogério Vilela. Já tem aí as outras partes no canal, então vamos pro assunto, mas antes, quer participar do nosso curso de desenvolvimento de Umbanda, baseado em fatos históricos, uma visão social, uma visão mais tradicional de Umbanda? Então, chame o Alexandre nesse WhatsApp aqui, ele vai te orientar como vai funcionar as aulas. As aulas são grátis, mas não são para todos. Você tem que entrar aqui e falar com o Alexandre como vai proceder, tá bom? Se você não tiver em contato, infelizmente, você vai perder a chamada da aula. Mas vamos para o React. Aqui. Isso de uma forma simples, assim, para quem nunca... Nós temos na Umbanda os tipos humanos que nos remetem, eles nos convidam ao autoconhecimento. Eu falo a maturidade do caboclo, a sabedoria do preto velho, a pureza da criança. A Umbanda, ela ensina em silêncio. Em silêncio, assim, se você for num trabalho de Umbanda, numa gira de Umbanda, pela simples observação, você já começa a aprender e conhecer um pouco de si mesmo. Por exemplo, você nunca vai ver um guia em terra reclamando da vida. Você nunca vai ver um caboclo chegar em terra e falar assim, poxa, eu peguei um trânsito danado para chegar aqui. Olha, hoje eu tava com preguiça, eu não vim não. Né? Você nunca vai ver um preto velho dizer que ele é mais preto velho que o outro, ou um preto velho dizer que ele é mais pai Benedito do que o outro pai Joaquim. Nunca. Você nunca vai ver uma criança negar a troca de um doce entre um e outro, dividir um brinquedo. Então, a expressão do tipo humano está ali, na linha, nesse arquétipo das linhas de trabalho. O arquétipo dos orixás ensina a nós sobre nós mesmos. Por exemplo, o arquétipo de Pai Oxalá, a figura, o ancião, assim como o Pai Obaloaê, assim como a Mãe Nanã, a figura do ancião, a figura do primogênito, daquele que veio primeiro, aquele que traz a ideia de Deus, o plano da vida de Deus, aquele que sabe qual é o plano de Deus para toda a criação. Os filhos de Oxalá são normalmente idealistas. São pessoas que têm muitas ideias, têm tanta ideia que às vezes tem dificuldade de encontrar a si mesmo, de saber quem é, porque estão lidando com todas as ideias do mundo. Essa dificuldade, todos nós seres humanos viemos para cá para melhorar alguma coisa, né? Para aprimorar algo, para aparar arestas. Eu brinco muito com o Rodrigo, eu falo assim, filho de algum veio para cá para aprender organização. Para aprender a se organizar, se colocar, melhorar em si a organização. É muito bom para organizar a vida do outro, mas não é tão bom para cumprir horário. Super organizado, né, amor? Né? Então, eu venho como filho de pai Xangô. O meu desafio é o equilíbrio. Xangô é o orixá da justiça, a balança de dois lados iguais, o machado de dois lados iguais. Isso não quer dizer que eu vim para a justiça. Talvez eu pudesse ser um advogado mediano. Totalmente. Mas o pai Ed já é uma pessoa melhor resolvida que eu e veio, né, já com o arquétipo ali de Xangô, né? Você olha pro pai Ed e fala assim, né? O Xangôzão. É difícil errar, né? Por isso que eu peço bênção para o pai Ed, é o meu mais velho. E o meu desafio é me manter em equilíbrio entre mente e coração, entre racional e emocional. Aí muita gente fala assim, como é que você pode ser um filho de Xangô e trabalhar com erva? Porque eu adoro a casa de Tio Oxóssi. Que é? Eu me sinto que é o pai orixá das ervas, é o senhor do conhecimento. Na Umbanda, nós nos consideramos filhos de todos pais e mães orixás. Todos. Nós temos um congá onde todos eles habitam ao mesmo tempo. A Pai Oxalá é atribuído o elemento cristal, por exemplo, né? Um dos elementos, o elemento cristal. Só por causa do cristal, a pedra em si, o cristal de quartzo, não. Mas também por um efeito do cristal, que a gente encontra lá na física, que é a refração.
entra a luz branca e ela é quebrada em 7 comprimentos de onda. Então, se é ele que compreende a ideia de Deus, sem Oxalá que está o plano mental divino, é ele que recebe a informação e a distribui a cada um dos componentes da criação. É uma forma um tanto lúdica de olhar para um congá, sem dúvida nenhuma. Mas para a gente olhar o congá, o nosso altar. Ah, tá. O nosso altar. O nosso altar, ele é plano, né? Meu querido pai Ronaldo Linares, quando ele procurou o pai Zélio Fernandino de Moraes para entender o surgimento da Umbanda como uma religião organizada que ele conhecia, ele tinha uma pergunta básica: por que nós temos uma religião com uma mitologia africana, com práticas indígenas, um chão de terreiro indígena e um congá católico, um altar católico, né, com imagens de santos católicos? O que é essa religião que tudo converge nela, né? Nós temos práticas naturais. Dentro da ideia africana, não são todas as ervas que eu posso usar, eu não posso usar tudo da cabeça aos pés. Se você pegar a cultura indígena, eu posso. Isso está na Umbanda dessa forma, né? Em alguns segmentos nós podemos usar de tudo, outros não podemos. A maior parte das pessoas acaba não usando porque é a ideia do benzimento. Eu não faço assim por quê? Porque minha mãe não fazia, porque a mãe da minha mãe não fazia. E por que você faz assim? Porque minha mãe fazia, porque a mãe da minha mãe fazia, a mãe da minha mãe fazia também, eu faço. Aí alguns preceitos. Eu não como carne durante a quaresma. Talvez eu não coma carne porque não come. Eu como pouquíssima carne, mas como, né? Eu como pouca. Eu não como carne durante a quaresma. Por quê? Não sei. Né? Porque dizem que faz mal. Se dizem que ouvi dizer, é péssimo. É péssimo para a religião. É péssimo para a magia natural. Eu sempre brinco com isso nas aulas, né? Eu trago vários tipos de manjericão, por exemplo, e falo: se você entrar lá no mecanismos de busca, eu falo: eu quero um banho para prosperidade. Vem lá, 8 folhas de manjericão. Aí você tem manjericão roxo, manjericão comum, manjericão sagrado, alfavaca é manjericão. De qual manjericão você está falando? Né? De qual dessas folhas? Usa o que você tiver, então usa manjericão comum. Legal, bacana. Está falando 8 folhas por quê? Por causa da quantidade ou por causa do número? Se for quantidade, é erva fresca ou erva seca? Se for número, é numerologia pitagórica ou cabalística? Aí o cara fala: isso é chato, né? Claro, se alguém não for chato, nós nunca vamos ter respeito. Nós sempre vamos ser tratados como uma religião de margem, ou uma religião marginal, poderia dizer, né? Uma religião como mística, fala: isso é curandeirismo. Curandeirismo, isso aí não existe. Claro que existe. Existe muita ciência no uso da erva. Esse trato energomagnético aqui com a erva é algo incrível. E algumas pessoas têm essa facilidade. Não tem gente na jardinagem que tem dedo verde? Não tem pessoas que eu acho que todo mundo conhece um dedo verde e um dedo podre, né? O seca-pimenteiro a gente também conhece. A pessoa que de repente vai lá na tua casa e o pé de arruda morre, né? E por que o pé de arruda morre? E o que tem essa pessoa que faz morrer? Isso na religião, ele está desenhado ali na figura, no uso do caboclo, o pai caboclo, o caboclo de Ogum, caboclo da vibração da lei, né? Ele vem lá com a espada de São Jorge na mão, passando do lado do consulente, benzendo, né? O preto velho com galinho de arruda ali: vou benzer, vós me ser, vou curar, vós me ser. Nós vemos isso ali dessa forma prática. E o que ele tira dali? O que é que tem? Né? Ele reza. Ele vai pegar, preto velho vai pegar ali um raminho de arruda, assim como eu dei o exemplo da reza das pétalas de flor lá para depositar para a mãe manjar. Pai velho vem, vai pegar o raminho de arruda, vai benzer o seu médium ali, né? Vai benzer, vai pegar, vai fazer a sua reza ali silenciosa, e daqui a pouco vem um consulente e ele benze a pessoa. Um benzedor sabe fazer isso, muitas vezes de forma empírica, né? Ele pega aquele raminho de erva, ele sabe que tem que fazer um sinal da cruz, e o sinal da cruz não é católico, a gente tem que lembrar disso, né? A gente está falando de alto, baixo, esquerda, direita, nós estamos falando dos 4 polos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ele faz um sinal da cruz em si, ele benze, guarda, protege a si, prepara o seu campo para entrar no campo energético do outro, no corpo espiritual do outro, nos chakras do outro, no perispírito, no psicossoma, chame como quiser, da forma que quiser, que vai estar tudo certo.
Aliás, tem uma coisa que é legal a gente lembrar. Não tem nada mais errado do que achar que o outro tá errado, né? Não tem nada mais errado do que achar que o outro tá errado. Isso aí pode ser a frase lá. Como é que é o Elon Musk? Nem tá errado. Mas continua lá nos arquétipos pra gente não sair não vou perder, né? Não vou perder. Ah, então. Você é ariano também, Diogo? Sou Escorpiano. Escorpiano, a gente se entende. Só pra constar, assim, só eu que tô cobrando. A gente falou de 2. Eu sou geminiano. Sim. São quantos no total? Não, são diversos. Não 256. Não tem como a gente mesmo? falar de todos, mas nós podemos falar, por exemplo, das bênçãos, as forças de Mamãe Oxum. É legal a gente entender que o orixá não tem a característica humana, ele tem a forma humana que nós damos a ele. Mãe Oxum, ela não é a deusa orixá ciumenta. Ciúme é uma característica humana. Ela é a mãe expressão do amor. Se de repente uma filha de Oxum é exacerbada no ciúme, é outra conversa. É a mesma coisa de Mãe Ansã, a nossa mãe santa guerreira, aplicadora da lei divina, a mãe do direcionamento. É a mãe que coloca cada coisa no devido lugar. Uma filha de Ansã não vem pra cá com a espada na mão pra colocar ordem na vida do outro. E nem para gritar e de um jeito grosseiro ser, né, a aplicação da lei na vida do outro. Isso é falta de educação. E não é legal colocar a culpa da falta de educação no orixá, né? Aí a pessoa tem que se entender consigo própria e entender que ela veio para cá para direcionar a si mesma. Para entender que caminhos, direções começam dela. E ela começa a oferecer isso ao meio pelo próprio exemplo, né? Nós vemos falar de arquétipo e falar de erva, falar de tudo, muitos profundos conhecedores da superfície das coisas, né? Isso é interessante que está em todos os lugares, né, doutor Ed? No direito a minha também. dúvida em relação aos arquétipos ela sempre vem relacionada a um tipo de ensinamento e um tipo de voz, um tipo de comportamento, né? Comportamento, ensinamento, voz, desafio. O arquétipo está ligado ao seu desafio de vida, à sua característica. Um jeito de falar, independente, né, É que o arquétipo, na verdade, foi uma intervenção, digamos assim, que a academia fez. Alguns caras fizeram de tentarem dizer o seguinte: como você tem essa linhagem e o panteão dos orixás realmente... Os tipos, os nomes, as espécies de orixá são muitas. Há quem fale em 400, enfim, o número é muito grande. No Brasil, alguns orixás se popularizaram mais. Exato. Né? Então, alguns são famosos pelas cantigas, ou porque são alvos preferenciais da intolerância religiosa, Exu, acho que talvez é o mais Exu é muito popular, associado ao demônio, né? Quando falam. Qual é a figura do Exu? É o mais popular, né? Exu. Por exemplo, nesse aspecto de correlação, Exu é um orixá controverso, né? Ele é disruptivo. Então, no processo de moralizar a sociedade dentro de uma caixinha, que era a ideia do catolicismo, então ele representava aquilo que é subversivo, aquilo que não dá para enquadrar pelo entendimento próprio mitológico, né? Então, mas isso começou por um preto lá, que foi, quando criança, capturado pela naus britânica. Antes que ele comece, já sei exatamente o que ele vai falar, que é o discursinho deles. Essa demonização de Exu não começa a partir disso aí, não, tá? Eu já refutei outras vezes isso aí, se não me engano foi o Alan Barbieri, ele faz esse discurso lá no começo do canal. É aquela coisa, vou colocar a culpa no preto. Nada a ver. Não se explica o processo. O processo é histórico e é católico, é jesuíta, é colonizador, é escravagista. Aí vai, escolhe um preto para colocar a culpa. É como se fosse, Zumbi dos Palmares não é herói porque ele tinha escravo. Tá, e o resto da história? E o resto das fontes? E o resto de tudo? Mas prossiga.
que tava num tumbeiro, né, num navio negreiro sendo transportado. E foi feita ali a intervenção, eles conseguiram capturar, porque a Grã-Bretanha nessa época já estava impedindo que permanecesse o tráfico, né? E tinha um garoto lá, o Ajay, que aí foi capturado e foi absolvido ali, foi absorvido por uma escola anglicana, foi adotado e foi educado. Então ele vai ser batizado, vai ser preparado e vai virar o bispo anglicano Samuel Ajay Crowther. E esse vai ser um cara muito importante no final do século XIX, início do século XX, que em 1902 ele já teria antes, ali em 1890 ele ele escreve, né, prepara a gramática iorubá. Iorubá era só um dialeto, não era uma língua, né, ela não tinha regra. E aí então ele vai fazer isso, vai criar a gramática iorubá para depois então liderar a tradução da Bíblia na língua iorubá. Não sei da onde eles tiraram essa história, mas todos eles que vêm dessa forma de pensamento têm essa história como argumento. Essa história pode ter até ocorrido isso sim, mas não é o começo da história da demonização de Exu. E olha como diversos preconceitos são colocados com essa história. Primeiro, a caminhada jesuíta para os povos africanos subsaarianos começa em 1400. Assim quando a Guerra dos 1000 Anos contra os muçulmanos já se finaliza, já se começa a corrida marítima de Portugal, Espanha e tudo mais. Os jesuítas já estavam lá catalogando tudo. E quando eles chegaram no grupo étnico-linguístico dos Iorubás, que era a língua assim, até hoje por isso que é um grupo étnico-linguístico, que se juntam por causa da língua e por causa dos pensamentos sociais, eles vão encontrar Exu como divindade por igual. Uma vez que cada tribo, cada cidade, cada estado, cada comunidade, cada família tinha o seu orixá particular. Então, eu cultuava Oxum, você cultuava Ogum, o seu vizinho cultuava Xangô, só que todos nós cultuávamos uma divindade específica, que era Exu. Qualquer devoto de orixá, independente do orixá, vai se devotar a Exu. Então, quando os jesuítas, com a missão de catequizar esse povo, chegaram e viram isso, e a estratégia era demonizar o Deus do outro, para prevalecer o Deus judaico, cristão, então eles viram que Exu era a figura perfeita para ser demonizada. Aí demonizou Exu, e no passar do tempo, com certeza vários africanos, vários iorubás, já catequizados, escreveram contra Exu, uma vez que esses próprios jesuítas, em 1480, já tinha um dicionário iorubá, porque eles tinham que estudar a língua, eles tinham que falar a língua daquele povo. Então eles faziam o dicionário. Aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. O primeiro dicionário Tupi-Guarani traz Ayangá, que é uma divindade que é oposta de Tupã, o Deus Criador. Eles colocam Ayangá como o maldoso, como o diabo, como Satanás. Uma divindade que é sincretizada com o próprio Exu também. Então, assim, é uma estratégia da Igreja Católica da época para demonizar a cultura do próximo, o Deus do próximo, para que o Deus dele se sobressaísse na bondade. E aí valesse alguma coisa. Tanto que muitos escravizados, quando já chegaram aqui no Brasil, eles começaram a chegar em 530, já chegava catequizado aqui, já chegava com o nome de batismo, já chegava já devoto a santos. Nem todos que vieram aqui eram de culturas originais, africanas, iorubás, que seja.
Então, assim, é muito extensa essa história, não se resume a esse homem. Eles usam essa história para justificar, olha, Exu só foi demonizado porque um preto, você vê que a narrativa começa assim, um preto fez isso. Como se toda a culpa da desgraça do mundo fosse por causa desse preto. Então, com a missão, com vistas em catequizar a África ali, em especial a Nigéria, de onde ele vem, né? E aí, então, ele vai aí já é um grupo de especialistas na língua que vão fazer a tradução da Bíblia para a versão Yorubá. E nessa tradução, como que ele faz a correlação? Onde está a palavra Satanás, diabo, ele traduz para Exu. Se ele traduz, ele precisa de um dicionário para isso. Ninguém traduz nada da cabeça, nada. É necessário um dicionário para isso. Uma régua de orientação, que é o dicionário jesuíta, que é onde está lá Exu, em vez de estar esfera, que é o que realmente significa, está lá Satanás, diabo, inimigo de Deus. Não é à toa que existe um movimento em terras iorubás, Exu is not Satan, porque é mais de 3 séculos dessa mentira que milhares de pretos e pretas já morreram por causa dela e continuam com essa mentira aí. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Porque ele era originário dessa cultura. Ele sabia que Exu não era E demônio. por que ele faz isso? Com a intenção de pegar um personagem, um espectro mitológico E dar a que se correlação. encaixa na ideia dele ali já pretensiosa, e isso vai somar no processo, né? Então, assim, ó, se eu coloco aqui esse orixá mais popular e mais controverso, vai fazer sentido chamar de diabo, e isso engrossa o caldo nessa maneira de fazer a conversão. A hora que você chega em terra e fala assim, eu tenho uma boa notícia pra vocês não sabem. Sabe o Exu? Então, rapaz, ele é lá o diabo que a gente descobriu. Eu tenho uma novidade pra te contar. É tão mentiroso ele coloca isso no começo do século XIX. A escravização começa no final do século XV. E desde então, nós temos relatos de histórias de Exu sendo o diabo aqui já no Brasil. Então só isso aí já quebra todo esse argumento dele. E o que aconteceu com Oluvaiá? E Elegba? E Mavambo? E Pombonitila? Que também foram personagens semelhantes a Exu em territórios não iorubás, que receberam a mesma estratégia de guerra da Igreja Católica de serem demonizados. Ah, pelo amor de Deus. Eu tô aqui simplificando, porque Sim. a coisa foi Pode mais a falar. coisa foi mais a ferro e fogo. Vamos me vingar do Rodrigo. É. Mas Exu é orixá? É orixá. Então, é um orixá. Obrigado. Porque tem essa Não, discussão? porque... Não, é isso. Então, assim, é um orixá, assim como Oxalá, que ele falou também, como Oxum, né? Com suas Mas características próprias. Ele não é... traz coisas ruins. Não é nem mais nem menos. É só mais um orixá. Ah, é? Só que pelas características atribuídas a ele, entenda apenas, controverso. Tá. Ok? Mudança. Exato. Aí ele foi jogado ali já na gramática. Isso que acho que vale a pena entender. Isso ajuda depois, já em solo brasileiro, muito tempo depois, a pautar. Ó, tá na palavra do Senhor. Você pegar a Bíblia, na língua iorubá, tá lá Exu. Infelizmente tá Exu lá porque fizeram essa tradução. Entendi. Só que é importante dizer, isso tudo é uma manipulação histórica, né? Entendi. Né? A gente tá registrado isso não tem nada de inventado aqui. Então, e aí que Pode não ser inventado, mas é equivocado. É uma história contada de uma outra versão. De uma versão até não histórica, porque existem registros católicos. Porque eles guardam tudo, né? E existe registro que a gente tem acesso. Eu tenho certeza que em Lisboa, na Biblioteca de Lisboa, deve ter esses artigos disponíveis. Porque também eles guardam tudo desse período, que foi muito importante para a história do povo português. Da mesma forma que as cartas
de Pedro Álvares Cabral, de Dom João, do Dom Pedro, também estão lá guardadas. Nós podemos consultá-las. Então, acho que vale a pena. Quem realmente tem interesse em saber mais sobre Exu e não quer seguir essa linha de raciocínio simplista, vale a pena estudar mais. Eu, como devoto de Exu, e para mim Exu é o suficiente, não suporto essa narrativa de forma alguma. É simplista até demais para a narrativa deles. Começa, é muito rápido para fazer o dito pelo não dito, né? Contar uma narrativa que não faz o menor sentido, mas que vira verdade, né? Uma mentira contada com contundência. É interessante isso aí. Eles têm esse mecanismo de, quando eles falam algo que não é tão coerente, mas eles precisam ter resposta, começam a jogar essas frases prontas, né? É só fazer uma leitura corporal para saber que ele está tentando desviar o seu pensamento crítico do que tudo aquilo que ele acabou de falar, porque nem ele mesmo acredita no que ele falou. Só fazer uma leitura corporal para perceber isso. Insistentemente ela vira uma verdade, né? E o Preto Velho, a figura dele vem da onde? Já o Preto Velho, a gente tá falando de entidade espiritual, já não é mais orixá. Ah, não? Entendeu? Não. Então, orixá são as divindades. Tá. Ok? Vamos lá. Eles falaram, deixa eu ver, já tem 2h30 de podcast. Nós já estamos indo pro final. O tempo todo eles estão falando que eles recebem orixás na forma de umbanda deles como arquétipos de Deus, como ramificação do poder de Deus. Eles não veem orixá como divindade porque a umbanda deles é monoteísta. Mas agora, na reta final, que eles vão começar a falar das entidades que são realmente o centro da umbanda, eles colocam... Já coloca orixá de escanteio, não, é divindade. Agora vamos falar de entidade. O que é bom, porque eu concordo. Porque orixá é divindade e é tratado de forma completamente diferente e não tem nada a ver com o que está na Umbanda. Mas o orixá, da forma que ele está narrando aqui, como divindade, não traz nada disso que ele está falando. E só dele falar que a entidade não é divindade, já quebra todo o argumento do próprio... Rubens Saraceni, que é a escola com que eles tanto falaram aí, que eles seguem. Porque o Rubens Saraceni tem diversos livros chamando Orixá Pombogira, Orixá Exumirim, Orixá Preto Velho. Que ele quis colocar todas as entidades como fossem orixás. Então, só eles mesmos quebram o argumento do seu próprio mestre. Então a gente falou aqui de Exu, falou de Oxalá, de Oxum. Pombagira, Preto Velho. Pombagira, Caboclo, Preto Velho, Criança. Agora tá chegando aí Cosme e Damião, né? Certo. Que é sincretizado com criança, vai ter as festas. Então, você foi a alguma festa de Cosme e Damião já? Nunca comeu docinho? Claro. Então. Toda criança que se preze, né, passou por uma festinha de Cosme e Damião, ganhou um saquinho de Cosme e Damião, comeu aquela pipoquinha, aquelas balinhas, né? Então, aí sim, a gente tá falando de entidades espirituais, são os guias aí, né? Essas que incorporam. São espíritos humanos que incorporam. Os orixás não incorporam. Eles trazem o transe, é uma outra experiência. Parece incorporação... Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, entende? E aí, as entidades que são espíritos humanos, são nossos antepassados, ancestrais, que estão ali. Preto Velho foi um cara que viveu na Terra. Que viveu aqui na Terra. E aí sim, você vai desenhar o arquétipo agora das entidades. Isso. Não, isso é Umbanda mesmo. Aí você já está falando muito de Umbanda. Adorei. Agora sim é Umbanda mesmo. Agora sim. O resto não foi, não. Concordo. E eu gosto muito desse tema, porque a brasilidade da Umbanda, ela é muito mais palpável nessa parte da religião. Quando você vê um Preto Velho, você tem ali o arquétipo do ancião. Sim. Né?
Você vê o caboclo, você tem o arquétipo do indígena, ou o ser humano do campo, da floresta, né? Do originário, aquele que está integrado literalmente à natureza, traz muito desse tipo de ensinamento. Você vê a criança, você vê a personificação ali da inocência, da pureza, né? Então, o preto velho da sabedoria, né? O indígena, então, da potência, da jovialidade, né? Do guerreiro. E aí, a pombagira da potência feminina, o arquétipo da mulher livre, bem resolvida, bem sucedida, independente, tudo isso que assusta o machismo, né? Quando aí é que a gente vai abrindo muita janela, vai ficar, acho que, cada vez mais complicado puxar o fio da meada, né? Mas você pensa assim, a pombagira, ela surge num processo também social em que tá começando essas discussões do lugar da mulher. Entendi. Ela é a ruptura mesmo de dentro para fora no ambiente religioso de uma necessidade sociológica que estava acontecendo, né? É muito forte isso também. Então, rapidamente ela vai ser confundida com a mulher da vida. Quem é a mulher da vida? A prostituta? Quem que é a prostituta? É justamente essa mulher que a sociedade machista sempre quis combater. Como que pode uma mulher ser tão livre, ser tão independente, que pode fazer o que quiser do corpo dela e a gente não vai falar nada? Não só isso, senhora de si. Dá pra gente imaginar lá no começo do século passado uma mulher falando de forma altiva, não é Nazaré, mas é Senhora do Destino. Olhando a gente, Senhora do Destino, olhando a gente de cima, fumando e bebendo, dá pra imaginar? Aí, né? A sociedade, nós vamos olhar as entidades e a pessoa, quando ela incorpora, ela é usada para mandar uma mensagem para si própria ou para as pessoas que estão lá? Isso, exatamente. Os dois. É uma pergunta. Os dois. Os dois? Os dois. Por quê? Não tem uma máxima oriental que diz sempre fica perfume nas mãos de quem oferece flores? É a mesma coisa. Eu pedi pro Paquito pegar o livro aí. Se a mensagem não for para você também, não deve fazer sentido pôr. O livro. Não adianta eu ser um canalha e te passar uma mensagem linda, divina, para você não ser. Ela vai vir contaminada pela... Exato. Então, por isso que eu falei do padrão mediúnico. Minha mãe, ela não tinha incorporação. Minha mãe tinha uma possessão, ela era tomada pelo guia. Minha mãe tinha uma formação básica, ali primária mesmo, mãe de 7 filhos, sou o 7º filho. E ela era... ela passava ali por incorporações... E vinham entidades através dela e faziam verdadeiros tratados ali de filosofia, falavam de coisas que minha mãe não teria condição de, ali em plena sã consciência, de falar. O meu padrão mediúnico, do Rodrigo, o nosso padrão desse momento aí da década de 70 para cá, é a parceria mesmo. Paquito. Vamos tentar ilustrar aqui pro espectador, né? Quer ver? Pode continuar falando, irmão. Vamos. Dá pra ver aí, Paquito? Tá estourado um pouco a luz, né? Tá estourado ou aí dá pra ver? Não sei se no retorno. Não, dá pra ver. Então aqui, igual o Pai Adriano tá falando, então aqui você vê o médio, né? Simbolizado aqui nesse desenho. E a entidade junto com ele aqui, né? Essa ilustração mais próxima possível para entender a incorporação, né? E essa seria uma consulente, uma pessoa que está ali sendo atendida por esse médium no transe, incorporado. Está dentro aqui de um ponto riscado, que é a magia riscada da Umbanda, né? É um círculo? É um círculo com símbolos, né? E que... É um círculo que ele é de feito proteção, de proteção. E que evoca energias, atuações específicas. A vela serve para quê? É um caminho? É um ativador, vamos dizer assim, né? E aí, elementos de conexão, como nós falamos de todos eles aqui, são elementos de conexão. E aí ela tá aqui, né? Aqui, hipoteticamente, um mau espírito, uma força negativa aqui e sendo afastada, retirado dela a partir desse processo. Mas o que eu mais queria destacar é isso, né? Como que é a incorporação? Então, não é o Ghost, manja? O filme Ghost, que entra o espírito de um, sai do outro. Ele não perde a consciência. Ele não fica 100% inconsciente dali. Não perde totalmente. Não acaba e fala o que aconteceu. Não.
Não é essa Não situação. mais. Hoje nós estamos Hoje é numa bem parcela- raro, bem raro. A mãe dele era como ele estava falando, por exemplo. Ah, tá. Você E era... perdia completamente a consciência. Com o tempo isso foi mudando, até por propósito, né? Ah, é? Agora, aqui assim, é isso é legal falar, né? Porque por isso que o Pai Adriano falou várias vezes aqui, a mediunidade, desenvolvimento da mediunidade é um relacionamento de parceria, né? De convívio, intimidade e parceria. Esse sujeito médium, ele precisa... Opa, Siri, não te chamei Olha na conversa. Meu, que susto, cara! Mediunidade! Olha a mediunidade da Olha! Apple. Nossa! Apareceu aí no áudio? Eu não tenho essa informação. Passou. Eu pensei, alguma teve coisinha A assim, Siri é uma entidade, né, cara? incorporada aqui. Você não tem esse problema com ela? Ela não é uma entidade Fazia pra você? tempo. Aqui, às vezes, ela também responde umas coisas. Ah, ela sempre quer falar no meu ouvido, ouvido dela. Então é isso, assim, né? Eles estão juntos, eles trabalham em comunhão aqui, né? E aí, no transe, essa entidade vai falar com a pessoa, vai interagir com ela, e é isso. Nunca vai ter uma coisa negativa, ruim, para a pessoa fazer? Como assim? A pessoa incorporada, ela não é capaz de fazer coisas que ela não faria. Como uma hipnose, por exemplo. Não, aí é Você tirar a entendeu? responsabilidade mesmo. Não tem essa não. desculpa. Não. Isso é importante, não é possessão. Eu estava incorporado, não sabia o que eu fiz. Não. Por exemplo, Não, o efeito exorcista ali, aquela coisa meio do exorcismo. a mulher, o homem que trai e fala, eu estava incorporado e não era eu. Só se ela vê Jesus, né? E foi um mendigo, aí pode ser. Então, foi a mesma coisa, né? Então não existe isso. Não. Tá. Não, e é importante dizer com responsabilidade aqui para todos que estão nos ouvindo e as pessoas que usam desse expediente. Não. Ponto final. Não. Não. Não tire a Não é responsabilidade. capaz de matar Você não uma pessoa, pode matar, fazer- falar que estava Não. em transe, trair, falar que estava em transe. Não. 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 Entendi. Eu tenho uma pergunta Tem em uma cima disso. atenuante. Desculpa. Eu tenho uma pergunta em cima disso, mas a pessoa pode incorporar do nada sem ela querer, assim também? Ou tem que ser dentro de um ritual? Como é que é isso? Existe uma invasão, assim, por exemplo, uma pessoa vai a primeira vez num terreiro e ela não pediu, não quer, e de repente acontece isso? Essa é uma das top 3 mais constantes perguntas a respeito da mediunidade. Eu defendo que não. Você é dono aqui do seu corpo. Certo. Existe algum nível de permissividade. Mesmo inconsciente? Não tem inconsciente. É aí que tá. Você não tá inconsciente. Você Não, eu tô falando. A pessoa pode não querer e inconscientemente querer. É isso que eu tô falando. E então, mas aí acontecer- você tira a total responsabilidade. Isso vem do meu inconsciente. Entendi. Em algum nível, mesmo que mais sutil, Você tem que- você percebe algo acontecendo no seu corpo e você permite que isso se manifeste. Né? Pode haver a tentativa e eu barrar. É isso? Exato. Você não incorpora sem perceber. Um exemplo. Você está aqui, agora você está incorporado, nem percebeu que está incorporado. Existe uma transição, alguma coisa? Existe várias percepções físicas Não é isso. mesmo. também. Nesse ponto, nós chegamos num daqueles pontos assim que a gente concorda, mas pero mútil, Tá. né? Porque, sim, a pessoa ela pode ser Puxa o envolvida, microfone um pouquinho. ela pode ser envolvida por uma vibração espiritual Sim. que a leve aquele ato, aquela atitude como uma forma de colocá-la no caminho. Mas isso tem a ver também com as suas escolhas, com o que ela preveu antes de vir para cá. Falar, poxa, se eu insistir em não ir para minha religião de coração, vocês, pelo amor de Deus, me coloquem lá de alguma forma. Nos candomblés a gente fala como? Bolou no santo? Bolou, amatei. Então, mas aí você está falando de uma coisa que tem contexto. Né? Sim. Agora, sim. o que eu quero A pessoa foi, ela perdeu a consciência. A pergunta está nesse lugar aqui, ó. Que eu acho que eu entendo. Que o Lenin está dizendo. Tô num churrasco, o clássico. E a pessoa incorpora ali um espírito ali e quer entreter-se junto. Não é disso. Entendeu? Aí Isso não. Isso não, E de não- jeito nenhum. E aí, normal. E Não. você nunca vai Não. ver relato Não. do tipo assim, cara, tava num churrasco, porra, tava louco, todo mundo O louco. Zeca tem uma música que fala sobre isso, né? Já incorporou Brahmará. Né?
Aí a pessoa tá todo mundo muito louco lá e chega, incorpora ali um preto velho pra falar de Jesus. Falar, não é, normalmente Já não é. Relatos, não sei se é verdade ou não, durante o ato sexual da mulher incorporar a pombagira. Isso é pra ela usar de desculpa que agora eu vou fazer aquilo que eu não assumiria. De um amigo meu falar que a pessoa muda a voz, muda Sim, tudo. eu já ouvi muitos relatos. Mas possível? eu concordo com o Rodrigo. Há uma permissividade a isso. A pessoa permitiu aquilo porque aquilo de alguma forma faz bem pra ela. Mas não, então, E tem a questão também de não ser uma entidade, né? Apesar a pessoa, além de querer estar embriagada e ainda não ser uma entidade, pode ser um espírito indesejável, um quiumba, que vai utilizar do corpo dela e falar: olha, eu sou Padilha, eu sou Mulamba, eu sou quem você quiser que eu seja. Mas só quero estar aqui pra vampirizar, absorver a energia dessa pessoa. Tem essa situação também. Deixa eu só concluir, mas então. é possível, se ela permitir. Eu tô Sim, mas uma muito preocupado com os cortes. Deixa Não bem deveria. claro, Então, deixa assim, bem claro, então. quando a moça falou, ou o moço falou que tava lá nhanhando. E aí. Fazia tempo que eu não escutava isso, hein, cara? Essa é dos anos 80. Meu filho que tá aqui, ele fica louco com as brincadeiras de tiozão, que o pai de só 40 anos tem, né, fiote? Já nhanhou? Já nhanhou. Então tava lá nhanhando. Tá. E aí, fiquei tomado por uma pombagira. Bom, se é que tem alguma coisa ali, pombagira não é. É importante deixar isso claro. Não, então, porque de jeito nenhum. isso tá dentro da narrativa do imaginário da distorção. Então, como a pombagira foi colocada a promiscuidade, a essa distorção, então alguma coisa nessa área eu vou jogar o nome dela. Faz parte da demonização isso daí. Sim, Então, verdade. se é um espírito que se abusa da energia sexual e tomou alguém ali e brincou junto, então era só para ser um casal, virou um homenagem, alguma coisa assim, é outra história. Mas falar que a pombagira não é. Isso é importante deixar bem definido aqui. E senhores cortadores... Mas existem espíritos que se aproveitam de uma pessoa bêbada, uma pessoa obsessores, viciada. sim. Obsessores. Sim. Isso aqui o Spook já falou um pouco. Sim. Como é essa permissão para esses espíritos? Seu comportamento. Aí o seu próprio vício comportamental Você atrai. segue numa... E eles se alimentam dessas coisas? Eu sempre digo o seguinte, e aqui tá falando bastante disso. Em relação ao obsessor, as pessoas ficam muito com medo. Eu não vou em tal lugar porque eu vou pegar uma carga, vou pegar um obsessor, eu não sei o que... Veja bem, quando você vai em algum lugar, se chega alguém aqui, o Lênin chega aqui e o pai Adriano tá mais inspirado, fala assim: Lênin, você tá com um obsessor. Diz mais do Lênin. Mas o Lênin tem um obsessor, tá do lado dele. Sim, eu vi, eu não queria dizer aqueles, né? Brincadeira, eu não vi nada, Lênin. Mas. Vamos supor, vai, tô brincando. Não, do lado dele é o Paquito que eu falei. É um herê, né? Brincando aqui. Brincadeirinha, mas assim, o pai Adriano fala: Lênin, nossa, tô vendo um obsessor. Isso diz mais do Lênin do que do obsessor. E aí eu vou te explicar. A gente trabalha em frequências, tudo no universo são frequências, né? E eu tenho um padrão de frequência. Esse meu padrão é definido por somatização emocional, comportamental e hábitos. Basicamente isso. Isso define eu sempre num padrão. Tá. Se tem momentos que eu fico... Alguma coisa me tira muito do sério ou me deixa muito feliz... Você muda... São picos que não alteram meu padrão ainda. Entendi. A não ser que eu vá subindo a régua ou descendo a régua. Então, como ondas de rádio. Claro. Se eu vou criando mudanças de padrão mais ruim, mais energeticamente densa... E eu vou estabelecendo isso como a minha constância. Eu defini um padrão. De vez em quando, de repente eu começo a beber todo dia. Aí você muda o padrão. Virou hábito. Estabeleceu o padrão. Tá. No padrão, você entra num tipo de frequência. Entendi. Com isso, você é percebido e atrai frequências energéticas, estruturas energéticas, seres e tudo mais que está naquela frequência. Então, o obsessor é o cara... Eu sempre digo uma frase assim, ó. Obsessor
é o hóspede convidado, porém indesejado. O hóspede convidado, porém indesejado. Indesejado. Ninguém quer um obsessor, mas convida. Você convidou de certa através forma. de si mesmo, do seu comportamento, do seu padrão, você atrai ele te vê, pô, Vilela tá todo dia ele bebe, agora a gente dá pra ser amigo. Tá vendo? Né? Parei de beber por causa disso, velho. Tava bebendo aqui. Aí, um exemplo, né? A gente, tudo que tira você eu do, também nunca, do saudável e tal. Não é monarca, aquela coisa assim, então. Aí você, é maconha junto, Mas é padrão que é nocivo, né? Nocivo para você e para os outros, né? Aí alguém vem aqui e um espírito vem e se aloca. E, pô, eu também curto a mesma coisa que você. Vamos ser amigos. Tô aqui. E é isso. Então isso diz mais sobre você. Você convida ele, mas você não gostaria que ele tivesse, porque a hora que você descobre, puta, que bosta nisso, não sei o que, entendeu? Entendi. Então, existe. Mas não é assim, eles saem pegando você facilmente. Então, esse exemplo aí que o amigo meu deu, é mais possível que seja um espírito se aproveitando daquela situação para... Se for factual, que de fato rolou homenagem místico ali... Não, mas... homenagem mística? Nossa, eu tava falando de homenagem, eu não tava entendendo. Ué, boa, Paquito! Não tem uma terceira pessoa ali? Então, é isso. Mano. Não é? Que tá derrubando as coisas. Tá destruindo... acho que tá incorporado ali. Aqui tá destruindo tudo. O obsessor do Paquito. Fala, Lene, o que o pessoal tá falando aí? Ó, tem a Luana e a Elis, elas mandaram a Luana tá perguntando sobre a relação da Umbanda com o Candomblé. Vou entrar, que vai ser o último corte, que é a diferença entre as religiões. É isso aí. É o que você fala. O principal problema desse pessoal é a questão histórica. A questão da leitura histórica que a Umbanda é acoplada. Igual o Rodrigo falou muito bem. Incorporação, obsessão, do obsessor ali, como funciona. Perfeito. Poderia ser melhor a explicação. Não poderia. Os arquétipos de guias espirituais pode ser melhor? Claro que pode, mas também compreendo que está no podcast, eles estão resumindo, entendo. Mas, poxa, cadê? Foi um podcast de 3h30, foram 10 minutos falando de guia espiritual e o restante do podcast inteiro sempre batendo na tecla de orixá, 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 orixá. É isso que está acabando com a Umbanda hoje em dia. E nada melhor do que uma frase de efeito para me defender do meu problema, do meu erro. Como é a frase que ele colocou, nada mais errado do que achar que o outro está errado. Isso você cria um loop eterno de erro, primeiramente. Então eu também não estou errado por achar que o outro está errado, porque eu estaria errado, você estaria errado se achasse que eu estava errado, só porque eu acho que você está errado. Você torna um loop, né? Então, assim, a frase não tem a ver com o pensamento crítico, com a vivência social deles, com a Umbanda deles, com a forma de ver o culto deles. Não tem problema nenhum. O problema está na narrativa de que querem se apropriar literalmente do orixá e falar, olha, vocês aí que cultuam o orixá de forma tradicional, que venceram a escravidão guardando esses orixás no seio íntimo de vocês, nós também temos orixá igualzinho ao de vocês. Não tem problema. Nosso orixá é idêntico ao de vocês. O que vocês fazem pode ser feito de forma simples, porque nós fazemos e dá certo. O nosso orixá é assim e é igual ao de vocês. Pô, não é assim, cara. Os africanos, eles traziam as pedras fundamentais, as pedras de culto de seus orixás, naquela travessia do Oceano Atlântico, nos seus tumbeiros, né, como foi dito ali, enfiado no ânus. Jura que a sua mamãe Oxum da Vela
amarela comprada e adocicada com mel vagabundo de supermercado ter o mesmo efeito que o culto dessa família que trouxe essa pedra ancestral de tamanha importância enfiada no ânus, numa travessia que durava quase 1 mês e meio, deitados, sem conforto nenhum, e muitos morriam, né, na travessia do oceano. Jura que você quer comparar esses dois cultos? Um culto original de um povo original e o seu culto só porque você acha, porque o seu mestre esotérico acha que os tronos dos orixás são como as radiações de Deus. Existe o sincretismo. Sincretismo é uma coisa. Você pregar um culto é outra. Porque da mesma forma com que a mamãe Oxum e o papai Oxóssi, eles estão inseridos como arquétipo, por que não falar então do papai São Sebastião e da mamãe Nossa Senhora Aparecida como arquétipos também? Porque eu não ouvi citarem. Cadê a mamãe Jaci dos indígenas, Tupi-Guarani? Não ouvi falar. Não ouvi falar de Tupã, de Guaraci. Não ouvi falar. Então, assim, é muito fácil falar, a Umbanda é afro-indígena brasileira, mas na hora de colocar isso na mesa, a sardinha vai, a brasa vai toda para a sardinha a qual eles querem. Por quê? Eu já falei isso 1000 vezes. Orixá vende. Orixá vende. Quem quer comprar um livro de um preto velho? Ninguém. Nem de graça quero. Ninguém quer. Mas um livro de orixá, todo mundo quer. E paga caro. Vá numa biblioteca na Paulista, que essas bibliotecas grandes, maravilhosas, que tem ali na Paulista, e vá olhar qual é o preço desses livros. Eu mesmo já comprei vários aqui. Você paga R$250 num livro de orixá. E vem, você vê toda hora o pessoal levando, vende. Mas os livros de Umbanda ficam parados. Os livros de guias espirituais ficam parados. Ninguém quer saber disso. E fora que a regra principal, e é uma regra supostamente levantada por Zélio, né? E pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, e também foi pouco, nem foi falada, né? Que é a manifestação do espírito. Por que o espírito se manifesta? Só existe um motivo do guia espiritual se manifestar. É para a prática da caridade. A Umbanda, ela tem a base na caridade. E o especial é de Umbanda. Eu não vi falar sobre caridade. Nem a espiritual, nem a física, nem a mediúnica. Então, assim, eu falo. O problema é histórico. O problema é aonde eles querem levar essa narrativa. Esse é o problema. Porque só falar de orixá é para vender curso. A pessoa tá falando de orixá demais para você, pode saber que ela quer vender um curso para você, ela quer vender uma apostila, ela quer vender alguma coisa para você, baseada naquele orixá. Porque ninguém quer ouvir a palavra do preto velho, ninguém quer ouvir a palavra do caboclo, ninguém quer ouvir a palavra do marinheiro, do cigano do Oriente, ninguém quer ouvir a palavra do herê. Entidades essas quase não citadas no podcast que é especial de Umbanda. E as entidades que dão vida a essa religião não foram citadas, nem sequer por meia hora, um podcast de 3 horas e meia. Então, assim, é isso que eu acho complicado. Meu pai de santo, já faz um bom tempo, acho que uns 10 anos atrás, ele já falava, saudade da Umbanda que falava de guias espirituais e mentores espirituais. E ele, como um sacerdote também de candomblé, falava, estou saturado de ouvir de orixá. Porque eu ouço de orixá na Umbanda e ouço de orixá no candomblé. Saturado. Existe cada um no seu lugar. Cada um no seu sentido. Eu acho que o umbandista que ele não consegue compreender o sentido de evocação, memória ancestral, história, fato, concreto e cerimônia de evocação baseada no sincretismo, que infelizmente é o nosso contexto, infelizmente é o nosso contexto histórico, é um contexto de sincretismo. Nós não estamos falando de uma Umbanda que originou-se, por exemplo,
nos países nórdicos, onde os ancestrais são nórdicos. E só tem uma linha de raciocínio, uma linha litúrgica ancestral. Não, falando de Brasil, várias linhas litúrgicas ancestrais. Então, se você não consegue compreender esse sincretismo, você não compreendeu a função da Umbanda como templo, como terreiro de encantamento, de evocação ancestral. Se ancestral é histórico, nenhum ancestral é inventado do nada. Ele tem uma história, ele tem um gosto, ele tem personalidade. Como falaram, tem um arquétipo. Mas não é um arquétipo desse tamanhozinho, não. É um arquétipo gigante, gigantesco. Precisa sim ser estudado de passo a passo. E é isso aí. Se você gosta dessa leitura de Umbanda que nós fazemos aqui, novamente eu te convido, vai aqui nesse WhatsApp aqui e fala com o Alexandre. Fala, Alexandre, eu vi o vídeo do Gesley e ele falou que você vai me dar a direção do curso. Assim que as aulas estiverem prontas, nós vamos encaminhar o link para essas pessoas que estão ali em contato com a gente. Só isso. Se não tiver ali, você não vai receber. Eu não vou colocar link no YouTube, tá bom? Então, se você quer um curso grátis, não tem pegadinha, não. É grátis mesmo. Então, você vai receber com bastante informação, com bastante coerência, da forma com que você está vendo esse react sendo feito, tá bom? Então, espero que você tenha curtido. Mas curta aí, dá o likezinho, compartilha e se inscreva no canal se não for inscrito. Tchau, tchau.